Atos capítulo 11. A notícia espalhou-se rapidamente e não demorou muito para que os líderes e os cristãos de Jerusalém soubessem do que tinha acontecido. Eles foram informados de que alguns estrangeiros, não judeus, agora eram parte da comunidade. Quando Pedro voltou para Jerusalém, alguns de seus antigos companheiros, preocupados com a questão da circuncisão, vieram censurá-lo. Pedro, o que você pensa que está fazendo? Você está se envolvendo com essa gente, comendo o que é proibido e arruinando a nossa reputação. Então, começando do princípio, Pedro contou toda a história. Ele disse: Eu estava na cidade de Jope orando. Aí então eu entrei em êxtase espiritual e tive uma visão. Eu vi um lençol imenso, sustentado por cordas nas quatro pontas, que desceu do céu e parou no chão, bem na minha frente. No lençol estavam animais do campo, animais selvagens, répteis e aves. Tinha todo tipo de bicho. Eu fiquei fascinado. Fiquei pensando naquilo. Então ouvi uma voz: Vá em frente, Pedro, mate e coma. E eu respondi: De jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nada que não fosse preparado segundo os preceitos judaicos. Mas a voz falou de novo: Se Deus disse que está tudo bem, então está tudo bem. Isso aconteceu 3 vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. Foi aí que 3 homens de Cesareia apareceram na casa que eu estava hospedado. O Espírito me ordenou que eu fosse com eles sem fazer pergunta nenhuma. Eu os acompanhei e eu fui com 6 amigos até a casa de Cornélio, que era o homem que havia mandado me chamar. Ele me contou que tinha visto um anjo na casa dele, tão real quanto uma pessoa. E o anjo lhe ordenara: Vai e mande buscar Simão em Jope, aquele que é chamado de Pedro. O que ele vai dizer salvará a sua vida, na verdade, a sua e a de todos os seus. Então comecei a falar. Eu tinha apenas começado a falar quando o Espírito Santo desceu sobre eles, exatamente como aconteceu com a gente logo no princípio. Naquele momento, eu me lembrei das palavras de Jesus que ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então agora, meus amigos, eu pergunto para vocês: se Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós quando nós cremos em Jesus, como é que eu poderia então agora me opor a Deus? Ao ouvir esse relato, eles ficaram quietos e logo em seguida começaram a louvar a Deus. Então aconteceu, Deus se manifestou a outras nações, abrindo para elas o caminho da vida. Os que haviam sido dispersos pela perseguição iniciada com a morte de Estevão foram parar na Fenícia, em Chipre e em Antioquia, mas ainda falavam e se relacionavam apenas com outros judeus. Então alguns homens de Chipre e de Cirene foram a Antioquia e começaram a pregar a mensagem aos gregos. E Deus gostou do que eles estavam fazendo e mostrou plena aprovação. Muitos gregos creram e se converteram a Jesus. Quando a igreja de Jerusalém tomou conhecimento disso, enviou Barnabé a Antioquia para analisar a situação, o que estava acontecendo. Tão logo Barnabé chegou ali, ele viu que Deus estava por trás de tudo. Por esse motivo, ele se lançou à obra com eles,
ajudando-os a permanecer firmes na fé para o resto da vida. Barnabé era um homem muito bom, cheio de entusiasmo. Ele confiava no agir do Espírito Santo. A comunidade cresceu e se fortaleceu no Senhor. Algum tempo depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Ele o encontrou e o trouxe para Antioquia. Passaram um ano inteiro ali, dirigindo as reuniões da igreja e ensinando o povo. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Por essa mesma época, alguns profetas chegaram a Antioquia. Vinham de Jerusalém. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se um dia e, impelido pelo Espírito, anunciou que uma fome severa estava para devastar o país, e que de fato aconteceu no reinado de Cláudio. Então os discípulos decidiram enviar cada um o que pudesse para ajudar os cristãos da Judéia. E coube a Barnabé e Saulo a tarefa de entregar as ofertas aos líderes em Jerusalém.